para mim, as manifestações de junho de 2013 têm um lado direitista muito pronunciado. Não começou assim, mas tem esse lado. A formulação de que junho de 2013 germinou o bolsonarismo, eu acho... Eu não compartilho dessa visão. Quando vem a chamada manifestação do dia 20 de junho, a esquerda já tinha perdido. A principal vítima política dessa nova conjuntura que se abre com junho de 2013 não foi o PT, foi o PSDB que desaparece. A eleição que vem logo depois de 2013 já elegeu um parlamento extremamente conservador. É para fazer o quê? Porque é para ficar em casa? Então, é para ver as coisas acontecerem e ficar de boa, não reclamar de nada? É isso? É essa mensagem que a gente quer passar? Quando a gente fala que 2013 levantou a direita, eu acho que a direita estava lá o tempo todo. As três fases que a gente for pensar em dividir e organizar o movimento é um pouco, primeiro, a sua fase no qual ele era de fato dirigido por uma coalizão de movimentos sociais que incluem o MPL. Aí vai ter uma segunda fase que vai estar ligada à sua massificação, e aí vai ter uma terceira fase que de fato é quando a direita e a classe média assumem controle do processo. Uma metamorfose começa no Largo da Batata. São as primeiras manifestações no qual a esquerda perde controle. 17 de junho de 2013, a gente está aqui no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, para protestar contra o aumento da tarifa de transporte público e para falar para o governador de São Paulo que o povo unido em luta não vai permitir ser reprimido, porque a nossa causa é justa e só vamos arredar o pé da rua quando a gente sair vitorioso. Porque até a grande manifestação no Largo da Batata era esquerda. Chega o Largo da Batata, o MPL não consegue dirigir a manifestação. Porque chega tanta gente na manifestação e inesperado, e aí nesse caso é a rede social radicalizando os seus leitores, que ninguém sabe o que fazer. Nesse momento a esquerda perdeu o controle das ruas. Quando vem a chamada manifestação do dia 20 de junho, a esquerda já tinha perdido. O movimento passa a ser fundamentalmente um movimento de direita, da alta classe média, que estava estava se mobilizando contra o PT. Surgiu aquela palavra de ordem que ninguém sabe de onde surgiu, com cartazes produzidos industrialmente abaixo a PEC 37, que era uma PEC que iria limitar o poder dos procuradores do Ministério Público. Então essa passou a ser uma bandeira do movimento e, ou seja, assumiu como fundamental a bandeira da luta contra a corrupção. E a luta contra a corrupção, entendida como uma luta que serve, instrumentaliza politicamente o problema real da corrupção para atingir objetivos que não são explicitados. A partir do momento que todo mundo vai para a rua, a gente não tem trabalho de base, nem o MPL, mas nenhum outro movimento tem trabalho de base com 90%, 100% da população brasileira. A partir do momento que todo mundo vai pra rua, você vê uma expressão do senso comum. Senso comum. E quem forma o senso comum? A grande mídia, a Veja, né? E aí um dos tiros no pé também dos governos democráticos progressistas é não ter democratizado a mídia. E esse processo, ele vai ser muito desigual em cada localidade do Brasil. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, junho vai ser muito pela esquerda e vai ser mais pela esquerda do que São Paulo, o seu desdobramento. Agora, se você vai para o Recife, junho é muito pela direita. Se você vai para o Ceará, junho é pela esquerda. Se você vai para Brasília, junho é pela direita. Belo Horizonte, junho vai ser um negócio maravilhoso. É preciso falar isso, lembrar das assembleias populares em que você chamava, todos os movimentos sociais participavam, toda a esquerda participava da cidade para organizar os protestos. Você teria um pouco disso também no Rio de Janeiro. Mas em outros lugares, no interior de São Paulo, junho foi marcha cívica. Em alguns casos, em conjunto com a polícia. Chegando lá, o que era assustador era assim, o número de pessoas. Então, um mar de gente, né? Aquilo lá era assim, assustador. E você via
como que as pessoas iam chegando nos mais diferentes ruas, etc. Como era difícil de se locomover, e uma das manifestações que eu fui, eu fiquei num lugar que eu me lembro que tinha uma vitrine de loja, e de repente teve um zum, que eu fiquei assim, eu tive medo de ser massacrada naquela vitrine, porque todo mundo ficou comprimido naquela loja, né? Não é legal. Não é legal. A hora que você está inalando gás lacrimogêneo, você tem certeza, uma certeza muito grande, absoluta, de que você vai morrer. A gente sofreu uma invisibilização midiática muito grande, um bloqueio midiático muito grande, que fazia parte de toda essa construção de narrativa do que é um bom manifestante, o que é um mau manifestante, né? A gente nunca comprou essa merda. O bom manifestante é aquele que não ameaça o status quo. A gente quer ameaçar o status quo, a gente quer mudar o mundo. Então, a gente não é o manifestante que a Globo gosta. A gente sofreu uma invisibilização mediática e apanhou demais. Apanhou pra caramba, porque daí as forças repressivas, elas, como tinha uma galera na rua numa quantidade que não se havia visto em muitas décadas, houve um investimento, né? Em vez de investir na porra do transporte público, que era o que a gente queria, investiu na força de segurança pra bater nos caras que lutavam pelo transporte público, porque é assim que funciona, né? Quando veio a violência policial, fechou a equação. Então a gente teve um movimento de rua muito popular, que tinha capturado a atenção dos meios de comunicação, que tinha um grande apoio popular e que foram reprimidos de uma maneira bárbara. Por que você está sendo preso, amigo? Pra averiguação. Dá licença, vai. Por que ele está sendo preso? Oi? Você tá levando vinagre. Você estava levando alguma coisa? Vinagre. Agora vinagre é crime. Tira a sua também. Sou jornalista, amigo. Você quer uma identificação? Não precisa. Tem vinagre aqui dentro. Tem algum problema? Tem. Vinagre tem. Por quê? Pode ir lá. Por quê? Só vai ter que conduzir o senhor lá. Você tem como filmar aqui, brother? Ele tá querendo averiguar dizendo que eu sou proibido de portar vinagre. Qual o objetivo do vinagre? Porque da última vez eu tive problema com gás lacrimogêneo, sendo que eu tava fazendo o meu trabalho, cobrindo, e pra me proteger disso. Lá pra base, vamos todo mundo. Você também vamos junto aí, amigo. Se você quiser me revistar, pode me revistar, eu não estou. Vamos lá então. Vamos lá? Capitão, sai. Tá com vinagre, capitão. Sou jornalista, eu trouxe vinagre porque nas outras manifestações eu passei mal. Então assim, aqui ó. Capitão Toledo, Capitão Toledo. Tá tudo bem, amigo, eu tô filmando só Capitão Toledo, ó, Capitão Toledo. Tudo bem, amigo, ó, aqui tá meu cartão, só pra você ter certeza que eu sou jornalista, não tem problema. Vinagre. Pode ficar ali com a mão pra trás. Como é que é? Pega, tô sendo preso ali aí? E fica com a mão pra trás. Coloca a mão pra trás aí. Mão pra trás. Um jornalista da revista Carta Capital foi preso. Hoje o senhor tem informações sobre isso? Ele está no distrito. Ele está aí. Em que condições que ele foi preso? Juntamente com ele tinha uma substância que ele alega ser vinagre, então vai ser submetida à perícia para confirmação. Tá, mas vinagre é uma substância que é permitida carregar? Sim. É que a gente não tem como comprovar, então ele foi detido como suspeito, mas segundo informações está sendo feito o boletim de ocorrência e ele vai ser colocado já em liberdade. Desculpa a repetição, mas só para confirmar, o vinagre é uma substância permitida. É venda liberada. Um dos grandes problemas de junho é a relação com a polícia, né? Porque vem aquela linha de dividir os manifestantes entre os manifestantes violentos e os manifestantes não violentos. É a partir daí que a massa de classe média começa a intervir no processo. Os Black Blocs, primeiro não é um grupo, né? É uma tática. Em Seattle, em 1999, que é quando o Black Bloc toma sua forma assim, contemporânea, que tem até hoje, houve uma discussão de que o movimento social americano não conseguia ter novas vitórias porque a imprensa não cobria mais os protestos. Não cobria a demanda dos manifestantes e não cobria a brutalidade da repressão policial. E, portanto, os fundamentos para fazer essa tática de protesto não violento não estavam funcionando nos Estados Unidos. E o Black Bloc é uma tentativa de você fazer uma espécie de performance simbólica de destruição de propriedade de grandes marcas. Tinha regras, não podia atingir pessoas, não podia machucar animais, era quebrar vidro, basicamente. Quando teve a campanha contra o aumento, em junho de 2013, o movimento social usou de Black Blocs aqui do mesmo jeito que foi usado, de fazer esses ataques à propriedade privada de uma maneira simbólica,
para ganhar a atenção dos meios de comunicação. Se você pegar dos primeiros protestos no começo de junho até o dia que eles realmente viraram, lá pelo dia 20, o MPL praticamente fez todas as capas dos jornais por meio dessa tática. Conseguiu. Foi a combinação de você conseguir capturar a atenção dos meios de comunicação e você ter uma pauta que é muito popular. O movimento nasce como um protesto popular contra o aumento das passagens de ônibus e de metrô. E esse protesto popular foi vitorioso. Nós queremos tranquilidade na cidade, para que a cidade funcione, para que as pessoas possam, que os temas legitimamente levantados nas manifestações possam ser debatidos com tranquilidade. Então, quero dizer aqui que no caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$ 3,00. Como governo do Estado, a tarifa de São Paulo volta ao patamar de R$ 3,00, um gesto de aproximação, é um gesto de abertura do entendimento, de manutenção do espírito de democracia, de convívio pacífico. Mas assim que os governos estadual e municipal de São Paulo decidiram recuar e suspender o aumento das tarifas, o MPL se declarou fora do movimento. Ele se retirou do movimento. Por volta do dia 22 de junho, o movimento passa a ser fundamentalmente um movimento de direita contra o PT. Já tinha começado antes com outras manifestações. Por exemplo, teve aquele movimento Cansei, encabeçado, dentre outros, pelo João Dória, né? Mas aqui já era um movimento muito mais forte. Então, o Cansei é um movimento que surge ali no contexto do mensalão do PT, onde você tem o primeiro balão de ensaio da judicialização das lutas, né? A judicialização desse conflito político, a partir desse balão de ensaio que agrega mídia, rua e judiciário. Teve um momento interessante ali, que foi quando a gente teve o acidente da TAM, que juntou uma comoção, aí deu uma ideia de que estava tudo errado no Brasil. Mas esse movimento morre. Esse movimento morre porque os indicadores econômicos sociais estavam nas alturas. O Cansei morre e eles ficam sem rumo. E eles voltam para atuar como sempre atuaram, às sombras. A direita brasileira nunca saiu da política, mas ela sempre atuou às sombras. Por quê? Por que em 2013, e principalmente depois, né, em 2015, essa direita emerge como direita nas ruas? Por que ela vai para a luz do dia? O grande problema da classe média foi o seguinte: a classe média ficou cortada do processo que você teve. Porque a grande burguesia, os grandes bancos, as mineradoras, o agronegócio, todos os setores se desenvolveram absurdamente durante o governo PT e durante o governo Dilma. Agora, a classe trabalhadora e a massa semi-proletarizada e os pequenos camponeses, esses melhoraram muito a vida. É inegável que, se você for parar e olhar, a classe média ficou para trás. Esse segmento de alta classe média, ele tende a olhar para as políticas sociais, como o Minha Casa Minha Vida, como o Mais Médicos, como o Bolsa Família, como políticas que beneficiam setores da sociedade que são setores acomodados, são setores da sociedade que não se esforçam o suficiente, setores que parasitam o Estado. Eles não veem essas políticas como direitos sociais para os trabalhadores, né? Mas veem como privilégios para aqueles que não querem trabalhar. E os custos para a classe média começaram a subir muito, e os benefícios públicos que vinham para a classe trabalhadora e para as massas pauperizadas geravam um sentimento de desigualdade, porque ao mesmo tempo os muito ricos andavam de jatinho. A classe trabalhadora comprava o seu primeiro carro. A classe média que já tinha carro não podia pegar jatinho e ainda por cima tinha que lidar com o trânsito. Então a classe média é contra a política social do PT, se for para dizer numa palavra, porque ela percebia essa política social como a sua desclassificação social. É isso. Se for para resumir, é isso. Por isso ela era contra.
começou antes com a maneira como foi conduzido o processo do mensalão. O julgamento do mensalão transcorreu ao longo do ano de 2012. No ano anterior a 2013, no meu modo de ver, foi uma primeira grande iniciativa para criminalizar o PT. A Lava Jato não é pioneira, não foi única. A maneira como isso apareceu na imprensa serviu como um combustível para criar revolta contra o governo. O ponto de virada, para mim, é 2014. Quando Aécio Neves, ao contestar o resultado da eleição, produz um enquadramento do conflito que só foi possível no final de 2014, porque teve a Lava Jato no começo de 2014. A Lava Jato produziu um motivo para canalizar essas insatisfações difusas numa direção antipetista. Mas o Aécio Neves, ele deu a senha. Ele organizou a tropa. E a extrema-direita, ela aprende a mobilizar em junho de 2013. Ela vê aquele processo e ela enxerga, através do Ministério Público, a possibilidade de transformar isso numa conspiração golpista. É lógico que aí nós teríamos que verificar em que medida, em que momento a direita bolsonarista, ou o que nós chamamos hoje de bolsonarismo, passa a atuar nessas manifestações. Quem faz esse argumento tem essa imagem. Já em junho de 2013, havia elementos de bolsonarismo. Então veja, quando eu digo que eu não concordo com essa visão, eu não estou desconsiderando o fato de que mesmo em junho de 2013 possa ter havido elementos, alguns grupos, algum grau de influência, de estratégia ou de tática que foi pensada para fazer com que junho de 2013 fosse um ponto de desestabilização do governo petista, do governo Dilma Rousseff. Não é esse o meu argumento. O meu argumento é que pensar junho de 2013 é pensar o momento da sua convocação e o momento daqueles que participaram. E nesse sentido, eu não acredito que junho de 2013 não houve elementos de bolsonarismo tal qual alguns pesquisadores e alguns analistas entendem. Se você pegar de junho de 2013 até novembro, dezembro de 2014, as forças de direita que estavam, algumas pessoas de direita participaram dos protestos individualmente, não como forças políticas organizadas. Eles tentaram várias vezes chamar mobilizações em São Paulo, falando só de São Paulo, de natureza anticorrupção, tentando mobilizar. Não tem nada relevante. De junho de 2013 até novembro, não tem nada. Junho de 2013 inaugura um novo momento da luta política. Mas este novo momento da luta política ele é ocupado de diferentes formas por diferentes atores. O PT consegue se sair bem pela sua auto-organização, pelo fato de ser um partido com tradição, pelo fato de ser um partido grande, nacional, etc, pelos seus méritos, né? Ele consegue navegar nessas águas turbulentas de uma maneira bastante razoável, mas quem efetivamente colapsa é o PSDB. O grande nome do PSDB, tinha um candidato em 2 eleições majoritárias, Geraldo Alckmin, virou visto Lula. O PSDB desaparece da cena política, ele vai se desidratando e outros partidos vão crescendo, em especial o PSD do Kassab, enfim. Então o fato é que este colapso da centro-direita que abre, na minha opinião, espaço para a extrema-direita. Mas não junho de 2013, que tinha uma lógica, uma demanda, uma dinâmica completamente diferente. Eles nunca conseguiram mobilizar em São Paulo durante 1 ano e meio. Até o resultado das eleições, quando aí sim, para repudiar a eleição da Dilma, eles conseguiram finalmente fazer uma mobilização mais ou menos grandinha no final, depois das eleições, aí durante 2014, e isso aos poucos foi evoluindo aí no movimento anticorrupção, movimento anti-Dilma. Nós estamos falando aí de um hiato de 1 ano e meio, que inclusive tem outra composição social. Os movimentos de junho de 2013 é basicamente jovens. E esses movimentos anticorrupção, a idade média é 44 anos. Não tem nada a ver uma coisa com outra em termos de composição social. Junho de 2013 está ligado, sim, ao movimento anticorrupção e contra a Dilma que a gente vai, mas de maneiras muito indiretas. E junho de 2013 está tão ligado a isso, quanto também está ligado à mobilização dos estudantes secundaristas que ocuparam escolas, as greves que ocorreram fora dos sindicatos de professores, de garis, o crescimento do movimento do MTST, que era um movimento razoavelmente
pequeno, que explodiu a partir de junho de 2013. As mobilizações que nós tivemos contra o Bolsonaro durante a pandemia me parecem ter sido menores do que as mobilizações da direita durante esse período. E a esquerda não organizou uma contra-mobilização de igual tamanho. Então, quando os partidos de esquerda eles foram hostilizados em 2013, isso prejudicou seu trabalho de base, isso prejudica sua atuação, e aí não é possível dissociar esse tipo de coisa do que viria logo depois, né, na eleição de 14, que foi até então o parlamento mais conservador. Ele só seria superado em nível de conservadorismo na eleição subsequente, a de 18. Mas a eleição que vem logo depois de 2013 já elegeu um parlamento extremamente conservador. Do ponto de vista institucional, é possível fazer essa relação de causa e efeito. O parlamento conservador ele decorre da violência que se promoveu contra os partidos de esquerda nas manifestações de 2013. Do ponto de vista da mobilização popular, a direita passou a organizar pessoas nas ruas e isso era uma novidade no caso brasileiro. Na hora de medir forças na rua, a direita segue hegemônica desde aquele fatídico 20 de junho. A partir dali até hoje, tirando a data da posse do Lula, da eleição do Lula, a direita está na maioria na rua, não dá para negar. A direita brasileira sempre existiu, mas a direita brasileira que resolve atuar como movimento social, disputando as instituições, as redes e as ruas, é algo recentíssimo. Tenta ali fazer sua aparição na cena pública em 2006, não consegue, mas consegue em 2015. Eu fiz uma entrevista muito interessante com um líder sindicalista, ele dizia assim, em junho de 2013 foi um caldeirão que explodiu e a gente ainda está explodindo.